Graça e paz, gente. Boa noite. Vamos só aguardar mais alguns minutinhos para que as pessoas entrem. Daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso culto. Amém? Vamos esperar só mais alguns minutos aí. Enquanto nós estamos esperando as pessoas, então aproveita e compartilha esse vídeo para que muitas pessoas também possam ser alcançadas, receber dessa palavra, é o que vai ser ministrado nessa noite. Então, o seu compartilhamento ajuda muito a gente para que, através dessa ferramenta aqui do Instagram, outras pessoas também possam ter essa possibilidade de receber a palavra de Deus em suas casas, onde eles estiverem. Então, tem aí um ícone do aviãozinho que você pode estar compartilhando com seus contatos. Então, aproveita que nós temos mais alguns minutinhos aí antes da gente começar a transmissão. Amém? Amém. Vamos começar então. Antes de eu chamar o Davi, se você quiser, você pode colocar o seu pedido de oração aí, que ao longo da nossa live nós vamos estar orando pela sua vida ou por pessoas que você deseja que orem. Então, coloca nos comentários aí pessoas que você quer que nós oramos. Então, ao longo dessa live, nós vamos interceder por essas pessoas. Amém? Vou chamar aqui o Davi para a gente poder começar essa transmissão. Vamos lá. Graças a Deus, Davi. Boa noite. Tudo bem? Paz, pastor Andy. Tudo bem? E você? Tudo bem? Tudo bem também, graças a Deus. Amém? Tirando frio aqui, mas tudo bem, né? É, Tá, esse frio tá gostoso. tá Bom, ótimo. graças a paz, igreja, graças a paz você que está conosco, que o Senhor possa te abençoar bastante nessa noite. Quero compartilhar com todos uma passagem aqui da Bíblia, Salmo 100, que é bem conhecido, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém? Esse versículo fala que nós devemos adorar o Senhor, e é isso que a gente está te convidando essa noite, para que você possa adorar o Senhor nesses momentos, nesse período aí que a gente vai estar junto, e que você também possa colocar nas mãos dele as suas orações, as suas súplicas e os seus pedidos, para que o Senhor possa ouvir e possa te abençoar também. Então vamos orar. Senhor, eu te louvo, te agradeço, sou grato a ti, Senhor, por mais um dia, por mais uma vez estarmos juntos e pela tua igreja poder mais uma vez também transmitir a tua palavra e proclamar que o Senhor está entre nós, que o Senhor está vivo e que o Senhor continua operando e fazendo milagres. Pai, eu te peço que nesta noite fria aqui de São Paulo,
que o Senhor possa aquecer os nossos corações e que nós todos possamos sairmos daqui, desta reunião, abençoados por Ti, que haja cura, que haja libertação. Enfim, Senhor, é uma noite de louvor, de adoração, mas também é uma noite de súplicas, de pedidos, de orações. Então, que o Senhor possa atender às nossas orações e os nossos pedidos. Que cada um que está nessa transmissão possa receber de Ti algo nesta noite, Senhor. E aqueles que virão depois a também assistir essa transmissão, que eles possam ser alcançados e possam ser abençoados. E assim a gente possa cada dia mais adorar a Ti, glorificar a Ti, louvar o Teu nome, assim como diz nessa passagem que foi lida agora há pouco. Enfim, Pai, fica conosco, nos abençoa, nos visita nessa noite e que o Espírito Santo possa conduzir essa reunião e possa, através do Teu servo Andy, abençoar todas as nossas vidas. Obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor Andy, fica com Deus. Fica com Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Antes da gente ir para um momento de intercessão, quero deixar aqui uma mensagem para vocês, que ao longo desses dias, que eu tinha comentado com quem tem acompanhado os cultos do avivamento, que eu estou trazendo algumas mensagens baseadas no livro de Êxodo. E hoje também não vai ser diferente, né? Então quero trazer para vocês uma mensagem que está baseada no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 10, que nós vamos ler alguns versículos aqui, para essa mensagem daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Enquanto você abre a sua Bíblia, aproveita, deixa aí nos comentários o seu pedido de oração ou pessoas que precisam de oração para que a gente possa estar orando aí após essa mensagem. Amém? Mas também, se você não quiser deixar o seu pedido de oração aí nos comentários, também manda para a gente por mensagem que nós vamos orar aqui entre nós. Amém? Então, Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 10, que ele diz assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito: Deixe-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios que morrermos no deserto. Aí no verso 13, Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Verso 14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Verso 15, disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Vamos até aqui. Bom, aqui no capítulo 14, nós vemos que depois das pragas que aconteceram no Egito, de todos os sinais que Deus também tinha enviado para Faraó, para que libertasse o povo da escravidão, e depois de tantos avisos, tantas pragas que foram enviadas, e chegou na última praga, que foi a 10ª, e foi a mais forte, mais violenta de todas, que foi a morte de todos os primogênitos dos animais, dos egípcios que moravam na região e até mesmo do primogênito de Faraó. E nesse capítulo 14, se nós lemos todo o capítulo dele, fala sobre a saída oficial do povo de Deus. E nesse episódio aqui, né, nesse capítulo 14, fala que Faraó, ele deu esse aval que os israelitas poderiam sair de lá, mas só que ele se arrependeu, mas também porque tinha um agir de Deus, né? Porque Deus também, ele acabou permitindo aquela situação de que endurecesse o coração de Faraó, que ele se arrependesse, que fosse atrás do povo de Israel. Mas porque Deus, então, tinha um propósito naquele acontecimento. E aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, foi quando aqueles egípcios, o Faraó tinha mandado ir atrás dos israelitas, e eles estavam naquele momento de muita aflição, porque como eles viram que aquela multidão de egípcios estavam indo atrás deles, eles ficaram com muito medo. E aqui no verso 11 e 12, falam que eles começaram, na verdade, a reclamar para Moisés, né? Olha, será que não tinha sepulcros suficientes para que enterrássemos
a gente lá no Egito e agora nós vamos morrer no meio dessa caminhada, no meio desse trajeto aqui. Foi para isso que você trouxe a gente, para que a gente morresse aqui nesse lugar? E aí eles estavam sofrendo por antecedência, né? Porque é algo que a gente já consegue perceber aqui, né? Porque antes mesmo não tinha acontecido isso. Então eles estavam imaginando uma cena, eles estavam idealizando algo, sendo que não era isso o que Deus ia fazer. Porque Deus falou que ele ia livrar aquele povo daquela escravidão e que eles iam sair totalmente, eles iam ser livres, né? De toda aquela escravidão e que nada ia acontecer. E eles estavam tomados de pavor. Então, por isso que eles ficaram aqui reclamando com Moisés, achando que aquele momento ia ser o fim deles. E aqui um primeiro ponto que nós podemos aprender, porque tem situações que acontecem na nossa vida, porque é muito fácil de nós buscarmos e adorar a Deus quando tudo está bem. Mas quando as coisas começam a piorar, e a gente tende, se a gente não tomar cuidado, a reclamar e murmurar ao Senhor, e a gente começa a sofrer com antecedência. Então, quantas situações em que nós passamos que a gente sofre por antecedência sem ao menos ter acontecido. Então, assim, não aconteceu isso e crê que nem vai acontecer, porque Deus, em nome de Jesus, não vai permitir, mas a gente fica sofrendo com antecedência. E a gente fica carregando essa sofrência, né, com antecedência, sem que a gente nem passou por essa situação. Então, talvez assim, são situações que você pode estar passando e que ainda nem aconteceu e você está sofrendo por antecedência, né? Assim como os filhos de Israel. Eles estavam naquela situação bem complicada de que os egípcios estavam correndo atrás deles, mas só que eles iam ter o livramento de Deus. E aí no verso 13, aqui de Êxodo 14, Deus falou por meio de falando para Moisés aqui, ó, Moisés porém respondeu ao povo, né? Deus usando a vida de Moisés para que eles não temessem, aquietassem, que eles iam ver o livramento de Deus e que eles tinham que se calar. Então, aí às vezes assim a gente se depara com uma situação em que nós estamos tão aflitos, que as coisas estão dando super errado, as coisas não estão fluindo e se nós não tomarmos cuidado, nós estamos reclamando, murmurando, achando que não, agora já deu tudo errado, e estamos sofrendo por antecedência, mas Deus está falando aqui para nós também, né? Para que a gente não tenha medo e que a gente tem que se acalmar. Então se acalma, acalma a tua alma, aquieta a tua alma, se acalma no Senhor. E muitas vezes nós também precisamos nos calar, porque aqui foi que ele falou: o Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Então nós precisamos, além de confiar em Deus, de não ter medo e de nós nos calarmos. Porque, assim, muitas vezes também, quando nós estamos no momento de oração, muitas vezes a gente só fala, fala, fala e não deixa o Espírito Santo falar conosco. E no silêncio também Deus fala conosco. No nosso sussurro, no nosso secreto. Então, dar espaço para que o Espírito Santo também fale com você. Né? Aquieta a tua alma, deixa que o Espírito Santo ele ministre sobre o teu coração, sobre a tua vida. E no silêncio também você vai ouvir a voz de Deus. A voz que acalma, a voz que tranquiliza, a voz que vai te dar uma direção para que você atravesse esse momento tão difícil, mas que você tenha essa calma, essa tranquilidade no Senhor, esperar, se calar, porque também se calar na presença de Deus também é importante para que nós possamos ouvir a direção de Deus, possamos ouvir a direção do Senhor. E no verso 15, quando falou assim, ó, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. É necessário sim que nós precisamos nos acalmar, esperar no Senhor, confiar, não ter medo, nos calar. Mas aqui quando fala que diz aos filhos de Israel que marchem, é de nós não ficarmos parados. Não é porque eu espero no Senhor, eu confio nele, não vou ter medo e vou me calar que eu também não vou fazer nada. Eu vou me movimentar. Eu vou fazer alguma coisa para poder mudar essa situação. Eu vou esperar em Deus, mas também vou fazer a minha parte. Aquilo que você tem buscado de Deus, né, que você precisa confiar, não ter medo, se calar para poder ouvir a voz dele. Você também não pode esperar só que Deus faça tudo por você. Né? A gente não pode esperar só que Deus faça tudo por nós, mas que também a gente se movimente para algo, para alguma coisa. Às vezes assim a gente busca de Deus e fala: Senhor, será que realmente eu preciso fazer isso? Será que realmente
é da tua vontade, mas eu tenho medo, eu me sinto inseguro, eu não sei se vai dar certo, mas assim como Deus fala aqui pra gente nessa noite, para que a gente não tema, que a gente não tenha medo, se realmente é isso que você deseja no teu coração de fazer e que te causa medo, mas se é isso mesmo que você quer fazer, mas é da vontade de Deus, então mesmo com medo, faça. Porque se a gente esperar não ter medo, a gente não vai avançar, a gente não vai fazer, porque a gente precisa estar muito seguro para poder começar a fazer. Porque às vezes Deus nos coloca em situações em que, claro, isso faz parte do ser humano, de nós sentirmos esse medo, essa insegurança, mas quando Deus ele confirma algo na sua vida, independente daquilo que você quer fazer, que esteja conforme a vontade dele, a gente não pode esperar passar o medo para começar a fazer. Vamos fazer com medo mesmo, mas sabendo que Deus vai estar na nossa frente, sabendo que Deus ele vai nos conduzir para que a gente tome posse dos sonhos, dos projetos, da vontade dele, daquilo que ele quer fazer na nossa vida, através da nossa vida. E aí o povo de Israel, eles estavam com medo porque os egípcios estavam correndo atrás dele. E eles estavam sofrendo por antecedência. Mas Deus falou para eles, olha, aquieta, se acalma. Acalma o teu coração, acalma a tua alma, que eu estou no controle, que eu estou contigo. Não tenha medo, se cale na minha presença. Ouça a minha voz. E é isso que a gente precisa treinar a nossa alma, a gente precisa treinar em nosso interior, de parar para poder ouvir a voz de Deus, de parar para ouvir as direções do Senhor. Então não tenha medo, né? Vá em frente, Deus é conosco, né? Porque é muito fácil, né, ministrar, falar assim, olha, Deus é contigo, vai nessa força de Deus, você vai conseguir, mas na prática a gente fica realmente muito tenso, inseguros, mas aqui, assim como aqui na palavra em Êxodo, Deus estava falando para o povo dele para não tenha medo, se aquiete, se cale na minha presença, marche. E é isso que nós precisamos fazer. É essa direção que Deus tem para nós nessa noite. Então marche. Não fique parado, não fique esperando só Deus fazer as coisas, mas também continue marchando, marchando em oração, continue trabalhando no Senhor, continue buscando da presença de Deus, continue buscando mais a face do Senhor mediante a palavra dele, continue firme na presença do Senhor, se fortaleça em Deus. Então não tenha medo, confie em Deus, se cale, busque ao Senhor mesmo no silêncio e não espere por Deus, né? Marche, continue marchando. E não sofra por antecedência, né? Eu, durante muitos anos da minha vida, é algo que eu venho treinando assim constantemente, né? Dessa questão de não sofrer por antecedência. A gente, às vezes a gente se baseia muito em questões visíveis aos nossos olhos humanos. Mas Deus também fala na palavra dele que sem fé é impossível agradar a ele. E o justo viverá pela fé. A nossa vida tem que ser movida pela fé. E muitas vezes nós estamos muito confiantes naquilo que nós estamos vendo e não naquilo que nós estamos enxergando com os nossos olhos espirituais. E é isso que nós precisamos treinar. É treinar olhando para o alto, olhando segundo a nossa fé no Senhor. De não ter medo, de confiar, de se calar para poder ouvir a voz de Deus. Da gente marchar, não fique parado, não fique esperando só o agir de Deus. Se movimente, busque a presença do Senhor em oração, leitura da palavra, buscando o Senhor constantemente na adoração, na busca ao Senhor em todo tempo. Porque Deus fala conosco em todo tempo. Se nós pararmos para poder ouvir a voz de Deus, você vai ver o quanto Deus ele fala conosco até nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Deus ele não desperdiça nenhum momento do nosso dia. O dia tem 24 horas, então creia que em algum momento Deus ele fala com você através de sinais, através de algo que ele quer que ele quer transmitir para nós. Então busque, mas além de você orar, buscar ao Senhor em oração, pare para ouvir a voz de Deus e você vai ver o quanto Deus ele está falando contigo e você não está percebendo. Amém? Vamos ver se a gente tem algum pedido de oração aqui.
Amém. O Dri está pedindo oração pela mãe Cristiane Padácio. Ó, amém. Amém. Se você tem algum pedido de oração, ó, deixa aí nos comentários que a gente quer orar por você. Amém? Então, vamos para o nosso momento de intercessão e creia que através dessa mensagem, assim como Deus ele ministrou a vida dos israelitas, dando essas direções, essas pequenas direções que muitas vezes elas vão fazer uma grande mudança na nossa vida. Aliás, muitas vezes não, sempre, na verdade, né? Porque tudo aquilo que Deus ele nos ensina, segundo a palavra dele, sempre tem algo a mais para acrescentar na nossa caminhada e no nosso conhecimento no Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, quero apresentar diante de Ti a vida, Senhor, da mãe do Dri e do padrasto, em nome de Jesus Cristo, o Senhor que provê todas as coisas. Nós pedimos a Ti que o Senhor venha intervir nessa situação financeira, que o Senhor dê escape, dê sabedoria para poder administrar as finanças, para poder melhorar essa situação, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor não nos criou, não nos formou para a gente mendigar o pão. E nessa noite eu te peço uma direção, que o Senhor dê essa sabedoria do alto, meu Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor, em nome de Jesus, venha reverter essa situação financeira. Em nome de Jesus, que a tranquilidade, a calmaria, a confiança em Ti, em nome de Jesus, possamos ver o agir do Senhor. Em nome de Jesus, visita esta família com misericórdia, com graça, porque nós cremos que o Senhor tudo pode naquele que crê, e nós cremos no Senhor, nós cremos no agir de Ti. Em nome de Jesus, cada vida que está aqui online junto conosco nessa transmissão também sejam tocadas pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer pela palavra de hoje, queremos Te agradecer porque assim como o Senhor ministrou na vida do Teu povo, em nome de Jesus, nós não vamos temer, nós vamos confiar e esperar o agir do Senhor. Em nome de Jesus, aprendemos que nós precisamos nos calar na Tua presença para poder ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção, e não apenas falar e não dar espaço para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, pedimos perdão por muitas vezes nos comportarmos dessa maneira em Tua presença, e queremos ouvir a Tua voz em meio ao silêncio. Em nome de Jesus Cristo, porque nós cremos, mediante a Tua palavra, naquilo que foi ministrado agora, que no silêncio o Senhor está operando milagres, que no silêncio o Senhor está trabalhando. Em nome de Jesus, nós não vamos ficar parados, porque assim como o Senhor disse para o povo de Israel marchar, nós vamos marchar em oração, nós vamos marchar na busca ao Senhor, nós não vamos ficar parados, nós queremos ver, Senhor, o agir do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo essa transmissão, que esta palavra venha para fortalecer nesta noite, que essa palavra é fonte de sabedoria para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Guarda, Senhor, abençoe no trabalho, abençoe na família, abençoe em cada situação. Em nome de Jesus, dê sabedoria para que cada um dos teus filhos possam guerrear, possam estar diante dessas batalhas para poder ter sabedoria do Senhor, para atravessarem conforme a Tua vontade, conforme as Tuas direções. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos e te louvamos no Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então creia que essas direções que Deus ele deu para a gente nesta noite, que vamos aqui relembrar, que nós não precisamos temer, nós precisamos confiar em Deus, esperar no Senhor, se calar, porque no silêncio nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ouvir a voz do Senhor daquilo que Ele quer falar conosco. Da gente dar espaço para que o Espírito Santo ele ministre dos nossos corações, da nossa vida, em meio ao silêncio. E da gente marche, não fique parado, continue marchando e você vai ver o livramento, a bênção, você vai ver aquilo que Deus ele quer fazer na sua vida. Então creia, o povo de Israel passou por um período bem difícil, bem complicado, mas depois de um período de tortura, de perseguição, eles foram abençoados e alcançados pela graça. E nós também estamos sendo alcançados pela graça do Senhor diariamente, porque Deus,
Ele tem essa direção para nós, né? Que a gente realmente confie nele em todo tempo e olhando para o alto, olhando com fé, porque o justo viverá pela fé segundo a palavra dele. Amém? Nosso culto vai ficando por aqui. Nossa, hoje foi rápido, né? Achei que foi rápido o culto de hoje. Mas essa mensagem que eu queria trazer para vocês, e eu creio que essa mensagem ela vem para fortalecer mesmo, para que esses momentos em que nós estamos atravessando, que a gente não sofra por antecedência, mas creia que Deus, no meio de tudo isso que nós estamos atravessando, que a gente não murmure, não reclame, não resmungue, mas que a gente confie plenamente naquele que é o único que é capaz de mudar e transformar qualquer situação quando nós cremos e confiamos nele. Amém? Lembrando que nesse culto de domingo nós não vamos ter do horário das 11 por conta do Dia dos Pais, para que aqueles que querem, né, curtir o Dia dos Pais mais tranquilamente. E às 18h30 nós vamos seguir normalmente com o nosso culto. Amém? Então nós esperamos por você às 18h30 lá no Facebook da igreja, que nós vamos estar transmitindo transmitindo a transmissão. Nós vamos transmitir o culto. É meio difícil pregar online, assim, ao vivo, mas beleza. Então, nós vamos transmitir o culto às 18h30 pelo Facebook da igreja, então não perca. Convida seus amigos, convide as pessoas que precisam muito ouvir a palavra de Deus para que sejam transformados, experimentar da graça, do amor de Deus. Então, convide seus amigos, convide pessoas. Um convite que você faz pode mudar a vida de uma pessoa, assim como mudou na minha vida. Através de um convite de um amigo, transformou a minha vida e para a glória de Deus, eu estou aqui junto com vocês. Então, convide, manda manda uma mensagem para a pessoa, fala que vai ter um culto aí do Avivamento Inclusivo às 18h30. Então, seja essa ferramenta viva das mãos de Deus. Amém? Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações estejam sobre ti. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe e até a próxima live.